99966-4801. Bom demais, né? E o nosso entrevistado do próximo... Aliás, o próximo entrevistado deste bloco ainda, ele também nos ajuda a sonhar com a vida mais saudável, mais feliz, elevando a autoestima. Então vamos à nossa vinheta de entrevista. E nesse momento vamos conversar com o Dr. Carlos Alberto Perim, cirurgião geral, orgulho da medicina valadarense, mineira, do leste de Minas Gerais. Tudo bem? Bom dia, doutor Carlos. Bom dia, é um prazer estar presente no seu programa, Tessa. Pois é, e que alegria recebê-lo. Gostaria de recebê-lo mais vezes, porque dá um ibope para nós, que é uma beleza. Doutor Carlos, eu gostaria que as pessoas conhecessem um pouquinho da sua vida como médico. Por exemplo, por que você escolheu a medicina? Na verdade... a gente escolhe, às vezes, a profissão sem uma razão muito específica. Mas, desde cedo, eu estava interessado nessa área de medicina e isso me levou a fazer o vestibular, passar e cada vez mais gostar da profissão. Foi uma escolha que não teve assim, uma razão específica, foi uma tendência por gostar, talvez, de cuidar dos outros e ter o prazer de trazer o bem-estar às pessoas. Bom, a sua formação no exterior, quando se deu, por que se deu? Nós terminamos o nosso curso em 1969, fizemos residência no Hospital Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro, em cirurgia. Depois optamos por continuar a nossa educação médica, cirúrgica, nos Estados Unidos. E lá ficamos de 1970 a 1975, completando, então, um curso de 5 anos naquele país. Essa sua permanência no exterior, num país de primeiro mundo, onde se pratica uma medicina de primeiro mundo, norteou, por exemplo, a sua tendência à cirurgia bariátrica, por exemplo? Não, na verdade, a cirurgia bariátrica, quando eu estava nos Estados Unidos, ela já estava sendo praticada, mas de maneira ainda muito pequena, porque não existiam técnicas ainda aprimoradas. As técnicas que eram praticadas naquela época eram seguidas de muitas complicações, de altos índices de mortalidade e, portanto, eram técnicas que ainda estavam em julgamento. E nós, quando voltamos para o Brasil, em 1975, nós também aqui não tínhamos esse índice de obesidade que hoje se tornou uma epidemia em todo o mundo e não tínhamos uma técnica que nós confiávamos. Com o evoluir do tempo, o número de pessoas obesas foi aumentando no mundo inteiro, infelizmente, e foram surgindo novas técnicas. E aí sim nós verificamos que havia necessidade de tratar desse tipo de pessoas e que Valadares não poderia ficar sem um centro de tratamento adequado para esse tipo de doença. Foi aí que nós então iniciamos a nossa atividade nessa área de cirurgia da obesidade. E já são quantas, olha a estatística, quantas cirurgias até hoje? Nós estamos nos aproximando de 1.300 cirurgias realizadas. 1.300. E à medida que o tempo passa, por exemplo, a gente sabe que é uma cirurgia de risco, como toda cirurgia. Uma simples cirurgia pode ser de risco. Mas, por exemplo, hoje as técnicas estão se modernizando, há menos risco, como é que está? As técnicas que nós utilizamos hoje são técnicas com riscos aceitáveis, né? Evidentemente com riscos muito menores do que os próprios riscos da obesidade. E por isso que nós indicamos a cirurgia. Aliás, isso é baseado na portaria do Ministério da Saúde, em resolução do Conselho Federal de Medicina. Então, as indicações de cirurgia da obesidade, elas são embasadas em opiniões, em evidências médicas que comprovam que esses pacientes, a longo prazo, são altamente beneficiados pela cirurgia. É tanto que os planos de saúde pagam a cirurgia, porque fica mais barato pagar uma cirurgia bariátrica, né, da redução do estômago, porque senão esse paciente obeso, ele vai dar muito mais prejuízo para o plano de saúde mais tarde. Sem dúvida, porque a obesidade, ela está associada com várias doenças, e são essas doenças realmente que levam talvez até a uma morte prematura desses pacientes. As estatísticas demonstram que o obeso mórbido ele tem uma mortalidade 12 vezes maior do que uma pessoa não obesa, para te dar uma ideia da gravidade dessa doença. Então, quando você indica a cirurgia, você
controla essas doenças na maioria dos pacientes, além do que tem também os problemas psicológicos, sociais envolvidos na obesidade. Então você, na verdade, está atacando vários problemas. Problemas de ordem psicológica, problemas de ordem social, porque esses pacientes têm, às vezes, dificuldades em obter emprego ou mesmo manter emprego. E o mais fundamental, você está combatendo as doenças que levam essas pessoas a uma morte prematura. Gente, eu posso dizer isso, eu sempre fui gordinha, mas eu era muito mais. E eu já me submeti à cirurgia da redução do estômago, a cirurgia bariátrica, com o Dr. Carlos Perim. E prova disso, eu tenho esse carinho muito grande por ele e gosto sempre de estar conversando sobre isso, porque isso mudou a minha vida. Porque o gordo, ele é discriminado, sim, senhores. Não adianta porque é. E é discriminado primeiro por si próprio. Porque não adianta, sou feliz assim, gordo. Mentira, ninguém é feliz assim. É verdade. Não é, não é. Agora, hoje se tem solução, vamos buscar essa solução. Os planos de saúde pagam, inclusive o SUS também, não é? O problema do SUS aqui em Valadares, como no Brasil inteiro, é um problema mais difícil. Eu não tenho, assim, vivência, porque não faço cirurgia pelo SUS, mas sei das dificuldades que os pacientes que querem fazer a cirurgia pelo SUS enfrentam no Brasil inteiro. São filas longas, são espera de anos, às vezes, para que se possa fazer essa cirurgia. Agora, em relação aos convênios, graças a Deus, todos eles hoje realmente pagam essas cirurgias. Beleza. Agora, algumas perguntas de telespectadores que já surgiram e que nós anotamos aqui e que você ainda pode fazer alguma pergunta, pode ligar para nós. Vocês podem colocar algum telefone aí. Se colocar, vai virar uma doideira. Vai virar uma doideira. Mas ele volta outras vezes, ok, gente? Doutor Carlos, Itambacuri, Lúcia Mara, tem 65 anos, pesa 110 quilos e pesa 1,60 m de altura. E já está com problema de diabetes. Ela está indicada? Possivelmente sim. A indicação de cirurgia é muito normatizada. E isso é feito através do índice de massa corporal, que é dividindo o peso pela altura ao quadrado. Certo. Se a pessoa tem um índice de massa corporal, IMC, de 40, mesmo que ela não tenha nenhuma doença, ela está indicada a cirurgia. Quando ela tem o índice de massa corporal, o IMC, entre 35 e 39,9, com doença tipo pressão alta, diabetes, hérnia de disco, artropatias, enfim, doenças que estão sendo agravadas pela obesidade, também está indicada a cirurgia. Então, todo paciente deve ser avaliado para saber se enquadra dentro das normas atualmente vigentes para a indicação da cirurgia. No caso específico dessa paciente, eu acredito que ela esteja indicada o tratamento cirúrgico.